Dragon Ball está morrendo. Isso mesmo que você ouviu. A franquia que moldou gerações inteiras está enfrentando a maior crise da sua história. E dessa vez o inimigo não é Cell, Freeza ou Buu. O verdadeiro vilão são as disputas judiciais, projetos cancelados e um futuro completamente incerto. Se você é fã verdadeiro de Dragon Ball, deixa o like agora, porque o que vou revelar sobre o que está acontecendo nos bastidores vai te chocar completamente. As aventuras de Dragon Ball chegaram a um ponto absolutamente crítico. Dragon Ball Daima encerrou sua jornada deixando mais dúvidas que respostas, e o universo criado por Akira Toriyama se encontra diante do maior desafio de toda sua existência. E dessa vez não é um inimigo clássico que ameaça destruir tudo. Com a trágica perda de Toriyama em março de 2024, a franquia mergulhou em uma incerteza sem precedentes. Projetos foram suspensos, disputas internas explodiram e perguntas difíceis sobre o futuro da obra surgiram de todos os lados. Se antes o mundo de Goku parecia verdadeiramente invencível, agora ele enfrenta batalhas muito mais complexas fora dos campos de combate, onde os ataques são jurídicos e as estratégias são puramente comerciais. Mas hoje eu vou mostrar para vocês como Dragon Ball Super, de acordo com várias pessoas da produção, está preparando algo absolutamente gigantesco para muito em breve. Dragon Ball não está morto, está apenas adormecido. E o que vem pela frente é tão surreal que vocês não fazem nem ideia do que os espera. O mangá de Dragon Ball Super permanece completamente suspenso, o anime em silêncio total e decisões cruciais estão sendo travadas nos bastidores. Mas hoje vocês descobrirão como Dragon Ball Super vai ressurgir das cinzas, apesar de todos os problemas que vou revelar neste vídeo. Na verdade, tudo isso pode ter um efeito extremamente positivo no final das contas. A saga que nos ensinou a nunca desistir agora precisa provar sua própria força de uma maneira completamente diferente. Enquanto isso, Dragon Ball Daima trouxe uma proposta completamente diferente ao encolher seus heróis e mergulhá-los em uma trama repleta de mistérios no reino demoníaco. A série se despediu, deixando muito mais perguntas que respostas sobre o futuro da franquia. E agora, tudo depende de coragem, visão estratégica e muita união entre as partes envolvidas. Enquanto supervisionava seus últimos passos criativos, Toriyama ajudou a dar vida a Dragon Ball Daima, uma série que, com apenas 20 episódios, conseguiu reunir humor característico, emoção genuína e animações de altíssimo nível produzidas pela Toei Animation. Foi amplamente vista como uma despedida à altura do legado monumental que ele construiu, apesar de algumas controvérsias inevitáveis. Mas o fim de Daima não simbolizou apenas o término de mais uma história. Na verdade, abriu um novo capítulo completamente cheio de incertezas para toda a franquia. Dragon Ball Super, que não recebe novos episódios desde 2018, continua sem qualquer atualização oficial sobre o anime. O mangá entrou em hiato indefinido e as tensões internas nos bastidores se tornaram ainda mais evidentes e problemáticas. Após mais de 40 anos de sucesso ininterrupto e literalmente bilhões de dólares gerados através de produtos, mangás, jogos e lançamentos diversos, a franquia ainda domina completamente o mercado mundial. Só que agora, sem Toriyama para guiar a visão criativa central, a série caminha sem uma direção realmente clara. Um dos maiores desafios que Dragon Ball enfrenta atualmente é a batalha judicial entre Akio Yoku, uma peça absolutamente fundamental na expansão de Dragon Ball Super, e a própria Shueisha. Essa disputa legal tem o potencial de mudar completamente o rumo da franquia como a conhecemos hoje. Enquanto a comunidade global de fãs tenta se recuperar emocionalmente do encerramento de Dragon Ball Daima, uma outra batalha muito mais silenciosa e perigosa está acontecendo nos bastidores. E essa pode definitivamente definir o futuro de toda a franquia para sempre. A saída controversa de Yoku da Shueisha, marcada por sérios desentendimentos sobre o rumo criativo e os direitos fundamentais da obra, acendeu um alerta vermelho em todos os executivos envolvidos. Até pouco tempo atrás, Yoku era uma figura absolutamente central ao lado de Toriyama, sendo diretamente responsável por expandir Dragon Ball para novas mídias e conquistar novos públicos ao redor do mundo. Agora ele está diretamente ligado à recém-criada Capsule Corporation Tokyo e rumores consistentes apontam que podem surgir projetos paralelos ligados ao universo de Dragon Ball. Isso deixaria o cenário ainda mais dividido e potencialmente confuso para os fãs. Do outro lado, a poderosa Shueisha, que publica Dragon Ball desde 1984, definitivamente não pretende abrir mão facilmente de tudo que construiu ao longo dessas décadas. Em parceria estratégica
estratégica com a Toei Animation e Bandai Namco, a marca gerou literalmente bilhões de dólares através de produtos, filmes blockbuster e jogos. Preservar essa impressionante máquina de lucro é claramente a prioridade absoluta. Yoko, porém, representa uma ameaça genuinamente real a esse domínio estabelecido, não apenas financeiramente, mas também no controle criativo fundamental sobre a marca que Toriyama ajudou a construir desde o início. O que está realmente em jogo vai muito além de simples direitos autorais. É o próprio futuro e a identidade da franquia que está sendo disputada. Se essa disputa legal não for resolvida adequadamente, Dragon Ball corre o risco sério de se fragmentar entre projetos completamente diferentes, feitos por grupos totalmente distintos e com visões potencialmente conflitantes. Enquanto isso acontece, os fãs ficam na mais pura expectativa e ansiedade. O mangá de Dragon Ball Super, que estava sendo cuidadosamente supervisionado por Toriyama até pouco tempo antes de sua morte, entrou em pausa sem absolutamente nenhuma data para retorno, e o tão esperado anúncio de uma nova temporada de anime para Super simplesmente não veio, deixando milhões de fãs na incerteza total. Apesar do sucesso absolutamente fenomenal que Dragon Ball Super teve entre 2015 e 2018, quebrando recordes de audiência mundial, e dos sucessos monumentais de filmes como Broly e Super Hero, que arrecadaram centenas de milhões de dólares, o cenário atual é de completa incerteza e apreensão. Para complicar ainda mais a situação, projetos como o remake de One Piece pela Wit Studio acenderam a imaginação dos fãs ao redor do mundo. Será que Dragon Ball poderia ganhar uma adaptação completamente moderna também? A resposta ainda é totalmente incerta, mas o que todos sabem é que quando Dragon Ball finalmente voltar às telas, seja com uma continuação direta, uma história completamente inédita ou até mesmo um reboot total, a expectativa será absolutamente gigantesca e o impacto será mundial. Depois do final do arco Super Hero, praticamente todo mundo esperava que uma nova saga de Dragon Ball fosse anunciada rapidamente pelos estúdios, mas até agora, a única certeza que temos é a espera. Uma espera angustiante e sem respostas claras sobre quando ou mesmo se a história vai realmente continuar. Mas em fevereiro de 2025, algo incrível aconteceu. A publicação do capítulo 105 reacendeu completamente a esperança dos fãs ao redor do mundo. Depois de longos meses de silêncio total desde março de 2024, ainda sofrendo sob o impacto devastador da morte de Akira Toriyama, esse novo capítulo focado em uma aventura mais leve com Goten e Trunks foi recebido quase como um verdadeiro sinal de renascimento da franquia. As redes sociais literalmente explodiram com mensagens de pura euforia. O rei voltou. Toyotaro está inspirado de novo. Frases como essas ecoavam por toda parte. Milhões de fãs acreditaram que aquilo marcava definitivamente a retomada da série, especialmente com o suspense envolvendo Black Frieza ainda completamente pendente e sem resolução. Mas, infelizmente, a empolgação durou muito pouco. Logo ficou dolorosamente claro que o capítulo 105 era apenas um extra completamente isolado, produzido especificamente para completar o volume 24, que seria lançado em abril de 2025. Uma jogada puramente comercial da Shueisha, eles precisavam preencher o volume que normalmente reúne 4 capítulos completos, mas só tinham 3 prontos desde o início da pausa forçada. A frustração dos fãs foi absolutamente inevitável e compreensível. O público mundial percebeu rapidamente que a continuação real e definitiva da história ainda pode demorar muito mais tempo que o esperado. A expectativa pelo desfecho épico da trama de Black Frieza ficou completamente no ar, sem qualquer previsão concreta. Essa pausa prolongada e indefinida deixou um sinal de alerta vermelho piscando. O mangá vinha sendo o principal motor de Dragon Ball Super desde o fim abrupto do anime em 2018, mantendo consistentemente o interesse apaixonado dos fãs e preservando a força comercial da franquia no mercado global. Sem novos capítulos regulares, Dragon Ball corre o risco genuíno de perder espaço significativo num mercado cada vez mais competitivo e saturado, dominado por nomes consolidados como One Piece, que nunca para de produzir conteúdo novo. A incerteza prolongada também levanta dúvidas sérias sobre o futuro profissional de Toyotaro. Será que ele terá liberdade criativa total para conduzir a história sozinho daqui para frente? Ou a Shueisha vai adotar uma linha editorial muito mais rígida, com controle muito mais pesado sobre cada decisão narrativa? Por enquanto, o que sabemos com certeza é que o mangá está em estado de espera indefinida, justamente em um dos momentos mais críticos e delicados de toda a história da franquia.
Apesar de todo esse clima pesado de incerteza e preocupação, uma fagulha genuína de esperança surgiu diretamente das palavras do próprio Toyotaro. No volume 24 do mangá e também em uma entrevista exclusiva publicada no site oficial de Dragon Ball em abril de 2025, ele deixou absolutamente claro que sua conexão profunda com Toriyama ia muito além de simplesmente seguir orientações básicas de roteiro. Toyotaro revelou que, ao corrigir seus trabalhos, Toriyama nunca dizia simplesmente Dragon Ball deveria ser assim, mas ensinava princípios muito mais amplos e fundamentais de como o mangá deveria ser construído, desde a arquitetura das cenas até a fluidez natural da narrativa. Eram ensinamentos profundos sobre a própria arte de contar histórias, não apenas instruções específicas sobre a franquia. Esse respeito profundo e genuíno que Toyotaro demonstra por Toriyama deixa uma coisa cristalina. Ele não quer apenas continuar Dragon Ball mecanicamente, mas fazer isso honrando completamente os padrões de qualidade excepcional que aprendeu diretamente com o mestre. Mesmo sem a presença física de Toriyama, Toyotaro mostra uma disposição inabalável para carregar esse legado monumental adiante. Essa postura se torna ainda mais significativa considerando que o mangá está completamente parado desde março de 2024. Mesmo enfrentando essa pausa devastadora, Toyotaro deixa claramente nas entrelinhas que está se preparando intensamente para retomar o trabalho assim que for possível, superando não apenas os desafios profissionais complexos, mas também o peso emocional esmagador da perda de seu mentor. O volume 24 trouxe revelações fascinantes dos bastidores da produção. Toyotaro revelou que o capítulo especial 105, lançado em fevereiro, surgiu de uma ideia original de Toriyama para o prelúdio de Dragon Ball Super Super Hero. Originalmente, ele havia sido instruído a limitar o prelúdio a apenas 3 capítulos, então guardou estrategicamente essa história para usar depois. Quando surgiu a oportunidade perfeita de completar o volume 24, ele propôs essa história como um novo capítulo avulso e conseguiu a aprovação necessária. No final do volume, Toyotaro ainda faz um apelo direto aos fãs para que continuem acompanhando todas as novidades e confirma oficialmente que o mangá definitivamente não foi cancelado, apenas está em pausa temporária, sem previsão exata de retorno. Mas a mensagem mais importante veio logo em seguida: Dragon Ball Super vai voltar. Essa confirmação trouxe algum alívio genuíno para os fãs, mas também reforçou o impacto real da longa espera que todos estão enfrentando. E tem mais detalhes animadores. Toyotaro mencionou algo que empolgou ainda mais os fãs mais atentos aos detalhes. Tradicionalmente, os volumes de Dragon Ball Super trazem ilustrações especiais na lombada que formam uma arte contínua impressionante. Toyotaro revelou que já está ativamente trabalhando nessas novas ilustrações para os próximos volumes futuros. Isso indica claramente que o planejamento estratégico do mangá continua em pleno vapor. Se ele já está desenhando material para os volumes 25 e 26, isso sugere fortemente que novos capítulos estão sendo secretamente preparados nos bastidores. Levando em conta o ritmo normal de produção, aproximadamente um capítulo por mês, é perfeitamente possível imaginar que, se tudo correr conforme o planejado, Dragon Ball Super pode voltar ainda no final de 2025. Ou seja, mesmo no meio de todas essas incertezas assustadoras, os sinais concretos de retorno estão mais vivos e promissores do que nunca. Hoje, a pergunta que ecoa desesperadamente entre milhões de fãs é simples: quando exatamente o mangá de Dragon Ball Super vai voltar? Já se passou mais de um ano inteiro de espera agonizante, e até agora, nenhum anúncio oficial concreto. A preocupação é absolutamente real e compreensível. O tempo passa implacavelmente, o hype naturalmente esfria, e a concorrência feroz do mundo dos animes e mangás só aumenta cada vez mais. Analisando cuidadosamente os movimentos recentes da indústria e a própria história gloriosa de Dragon Ball, existem algumas apostas consistentes sobre quando uma grande novidade pode finalmente surgir. Um dos momentos mais prováveis seria junho de 2025, marcando o aniversário de 10 anos da estreia histórica do mangá de Dragon Ball Super na revista V-Jump. Datas comemorativas sempre foram terreno extremamente fértil para grandes anúncios no mercado japonês, e a Shueisha pode muito bem usar essa oportunidade dourada para reacender completamente o interesse massivo dos fãs ao redor do mundo. Outra chance importantíssima virá logo em seguida, o Jump Victory Carnival, em julho de 2025.
Esse evento anual gigantesco é tradicionalmente usado para revelar grandes novidades de franquias colossais como One Piece e My Hero Academia. Dragon Ball, obviamente, é uma peça fundamental nesse universo e poderia ter seu retorno triunfante confirmado nesse palco perfeito, talvez com material promocional completamente novo, ilustrações especiais inéditas ou até mesmo um teaser oficial do próximo capítulo. Se nada for anunciado em junho, o Carnival de Julho automaticamente se torna a aposta mais forte e realista, mas é crucial manter os pés no chão. Existe muito acontecendo secretamente nos bastidores que simplesmente não sabemos. Fatores como a disputa complicada de direitos autorais entre a Shueisha e a Kyoyoko podem acelerar dramaticamente ou atrasar significativamente todos os planos. Se essa briga judicial continuar se arrastando indefinidamente, a volta do mangá pode acabar sendo empurrada ainda mais para o final do ano, talvez só sendo anunciada em dezembro na Jump Festa tradicional. Neste momento crucial, Dragon Ball está literalmente em um verdadeiro cruzamento histórico. Tem o potencial gigantesco de iniciar uma nova era absolutamente brilhante, mas também enfrenta riscos genuinamente sérios pela frente. O último ano foi uma verdadeira montanha-russa emocional para os fãs, tristeza devastadora, silêncio angustiante, esperança renovada e especulação constante se misturaram intensamente. E a pergunta que paira eternamente no ar não é apenas sobre o que vai acontecer com Goku e Vegeta nas próximas batalhas, mas também sobre quem terá o direito legal e moral de decidir o futuro de toda a franquia. O impacto negativo dessa disputa já atrasou adaptações que os fãs sonhavam desesperadamente em ver, como os arcos épicos de Moro e Granolah, e é extremamente provável que também esteja diretamente por trás da pausa indefinida do mangá. No meio de toda essa tempestade caótica, Toyotaro surge como um verdadeiro ponto de estabilidade e esperança. Suas palavras no volume 24 e sua entrevista recente mostram um autor que, ao mesmo tempo que respeita profundamente o legado sagrado de Toriyama, também demonstra vontade genuína de construir sua própria história única. Mesmo sem dar datas concretas que possam gerar falsas expectativas, Toyotaro garantiu com todas as letras: o mangá não foi cancelado, a chama ainda está completamente acesa, só falta o momento certo para ela voltar a brilhar com toda intensidade. A pausa indefinida do mangá deixou um vazio real no coração de milhões de fãs apaixonados. Cada comentário de Toyotaro, cada entrevista, cada ilustração de capa se transformou em uma pequena pista preciosa, uma esperança renovada de que algo verdadeiramente incrível está se formando nos bastidores. E mesmo no meio desse silêncio prolongado e às vezes desesperador, uma coisa ficou absolutamente clara para todos: Dragon Ball não morreu de forma alguma. Ele apenas dorme profundamente, esperando pacientemente a hora certa para evoluir mais uma vez de forma espetacular. Dragon Ball sempre foi fundamentalmente sobre transformação constante, desde os torneios simples lá no início da jornada de Goku até as batalhas cósmicas que literalmente abalaram o multiverso inteiro em Super. A série sempre conseguiu se reinventar completamente sem jamais perder sua essência mágica: aventura, amizade verdadeira e superação de limite. Agora, esse mesmo espírito imortal se reflete claramente fora das páginas e telas, enquanto mentes criativas brilhantes e forças corporativas poderosas se esforçam intensamente para descobrir como continuar essa história lendária sem seu criador genial. Seja através de novos arcos revolucionários liderados por Toyotaro, projetos independentes e inovadores surgindo com apoio de antigos colaboradores de Toriyama, ou até mesmo um reboot completo produzido pela Toei Animation com tecnologia de ponta. Uma coisa é absolutamente certa: o mundo inteiro ainda observa atentamente, ainda acredita, ainda espera. Os fãs verdadeiros nunca pararam de acreditar no poder eterno das esferas do dragão. Eles só estão esperando pelo desejo perfeito, aquele que vai trazer toda a magia de volta com força total e renovada. Por isso continuamos esperando com fé inabalável, porque a história de Dragon Ball nunca foi sobre parar no meio do caminho ou desistir diante das dificuldades. Ela sempre foi sobre superar todos os limites imagináveis, levantar após cada queda devastadora e encontrar forças inimagináveis para seguir em frente, não importa quão impossível pareça. E quando o momento certo finalmente chegar, e ele vai chegar, Dragon Ball renascerá gloriosamente.
não apenas como uma homenagem respeitosa ao passado dourado, mas como uma prova viva e pulsante de que o impossível ainda é completamente possível neste universo mágico. As esferas do dragão podem estar temporariamente espalhadas e escondidas, mas seu brilho eterno, mesmo aparentemente apagado, nunca desapareceu verdadeiramente. A magia permanece intacta, esperando apenas o momento perfeito para explodir novamente e iluminar o mundo inteiro. Deixa seu like se você acredita que Dragon Ball vai voltar mais forte que nunca, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você ficou animado ou preocupado ao descobrir tudo o que está acontecendo nos bastidores da franquia?